Quando começam as dores no corpo, a coriza, aquele mal-estar, todo mundo diz que está gripado. Será mesmo? A gripe e o resfriado têm sintomas parecidos, mas são doenças diferentes que exigem cuidados diferentes. Por isso, o diagnóstico correto é importante. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o clínico geral, Dr. Ângelo Macedo. Tudo bem, doutor Ângelo? Tudo bem, Tuca. Obrigado. Eu te confesso, doutor, que sempre que eu estou resfriada, eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu estou gripada? Será que eu estou resfriada? E eu imagino que as pessoas que chegam até o seu consultório também ficam com essa dúvida, não é mesmo, doutor? É uma dúvida muito comum. Sim. Muito comum mesmo, porque as duas doenças têm muitas semelhanças e algumas diferenças. Então, até mesmo em alguns casos, para o médico, fica difícil diferenciar. Então, os extremos é fácil. Você saber quando a pessoa está com sintomas só de resfriado comum e pessoas com sintoma de gripe. Agora, às vezes as coisas se imbricam e é um pouco complicado. Então, isso é difícil. Às vezes até para o médico, para a população em geral, é que fica muito confuso mesmo, então é assim mesmo. Entendi. Mas agora, doutor, como diferenciar então se eu estou gripada ou só resfriada? Olha, as duas doenças, elas são causadas por vírus. Sim. É algo incomum. Entretanto, são grupos de vírus diferentes. Ah, tá. E as duas doenças pegam muito o aparelho respiratório. Sei. Entretanto, a gripe, ela é sempre, a gripe comum, o resfriado comum, ela é sempre mais leve. Sei, sei. Então, quando você está com resfriado comum, o que é clássico é muita coriza, o olho um pouco avermelhado. Horrível, né? Exato. Sintomas horríveis. Você tem muitos sintomas que te incomodam, mas não te derrubam. Sei. Você vai trabalhar, você está lá com coriza, você está com a febrezinha 37, 37,5, por aí. É tolerável, né? É tolerável, mas você não fica prostrado, normalmente não diminui seu apetite, você continua clinicamente bem, embora incomodado. Dor de garganta, isso dura aí um tempo, uma semana. Resfriado comum. Agora, a gripe. A gripe, ela é causada por uma família de vírus que tem vários subtipos. Sim. Que é o vírus influenza, todo mundo já deve ter ouvido falar, enquanto resfriado comum são vários vírus, adenovírus, vírus respiratório sincicial, coronavírus. A gripe é influenza, Sim. mas você tem vários subtipos. H1N1, que todo mundo já ouviu falar, H2N3, H3N5 e aí vai. Mas o influenza, ele dá uma síndrome gripal muito mais exuberante. Ele derruba. Entendi. Você tem dores no corpo, dores nas articulações. Nossa. No começo pode confundir com outras doenças viróticas como dengue. Olha. Mas de repente você começa a tossir, tem até menos coriza do que o resfriado comum. Olha só. Mas cai o apetite, você fica mais prostrado, a febre é mais alta. E aí, na gripe, tem outro complicador, que é quando você tem chance de estar complicando com uma infecção bacteriana. Nossa. A gente está falando de vírus, Sim. só que a gripe abre as portas para você infectar com bactéria. Entendi. Por exemplo, amigdalite, sinusite e pneumonia, que é o mais temido. Ainda mais pneumonia bacteriana, que vem em cima da pneumonia pelo influenza. Nossa. Então, quando a gripe complica com infecção por bactéria, é quando a gente dá antibiótico. Entendi. É daí que entra o julgamento, a análise do médico. Entendi. Quando merece, quando deve dar antibiótico para tratar uma complicação e quando o melhor é não dar. Porque, às vezes, por insegurança do paciente, dos familiares e até do próprio médico, há uma tentação danada de dar antibiótico para todo mundo. E isso é ruim, principalmente para o próprio paciente. Entendi. Agora, doutor, quais sintomas que, por exemplo, tem em uma que não tem no outro, que tem na gripe e que não tem no resfriado, para ficar mais fácil da gente diferenciar? Tem alguma coisa que tem em uma e não tem em outro? Alguns, por exemplo, início da doença.
Sim. O resfriado comum começa devagarzinho, uma corizazinha, no outro dia você está tossindo, aí uma dorzinha de garganta e vai nessa tocada por 1 semana, 10 dias. Sei. A gripe, ela vem rápido. Você saiu bem de casa para trabalhar, na hora do almoço você começa a perceber que não está bem. O corpo começa a doer? O corpo começa a doer. Agora, no resfriado, dificilmente o corpo dói, não é? Dificilmente o corpo dói. Dor de cabeça é muito mais comum na gripe. Sei. A febre, enquanto no resfriado comum é 37, 37,5. Sei. Na gripe, 38,5, 39, 40. Nossa. E o interessante, a gripe dura menos. Quando não complica, a gripe tende a durar menos. Embora seja mais exuberante, joga a pessoa mais no chão, ela dura um pouco menos. O resfriado comum te incomoda sem te derrubar por mais tempo. É assim. Então, quando a pessoa fala, olha, doutor, comecei, deve ter uns 3 dias agora que eu estou... Dor de cabeça, pouco, febre, nada, resfriado comum. Entendi. Sem contar que a frequência que a gente pega resfriado comum em um ano é muito maior do que uma gripe. Entendi. Se a gente pegasse gripe no mesmo tanto que a gente resfria, ia ser um grande problema. Entendi. Agora, doutor Ângelo, por exemplo, a gente consegue curar a gripe da mesma maneira que o resfriado? Porque, às vezes, o resfriado você veste uma coisa quentinha, toma algo, um chazinho, né, como dito popular aí, dá para sair de um resfriado. Dá para sair de uma gripe fazendo esses chazinhos, ou então sem entrar com medicação? Olha, ótima pergunta. Então, quando é o resfriado comum, e você está seguro que é um resfriado comum, Sei. O tratamento é suportivo. Você vai tratar sintomas. Você vai tratar febre com antitérmico, dor com analgésico. Um ponto fundamental dos dois é a hidratação vigorosa, muito líquido. Então, o chá faz bem, que é mais líquido, mas é água, suco, muito líquido. Um pouco de repouso e esperar. Quem acaba com o resfriado comum é você. Entendi. Não é remédio. O remédio é para você passar bem durante esse período. É sintomático. Pronto. Gripe. A gripe, na maioria das vezes, você vai sofrer mais do que o resfriado comum por esse período. Entendi. Porque não vai usar remédio específico. Vai usar remédio específico a alguns pacientes especiais. Entendi. Por exemplo, isso ficou muito famoso nas epidemias de gripe que vieram há um tempo atrás, por exemplo, em 2009, houve uma epidemia de gripe que assustou muita gente. Então, você seleciona os pacientes. Você deve se lembrar, mulheres grávidas, sim, sim. Não é? Crianças, idosos, mas principalmente pessoas que já têm outras doenças. Entendi. Por exemplo, quem tem enfisema pulmonar, doenças pulmonares. Sim. Quem tem asma. Quem tem doenças cardíacas, insuficiência cardíaca. Sim. Que são aquelas pessoas muito susceptíveis a complicar com a gripe. Nossa. E aí você usa uma medicação específica. Entendi. Mas é reservado para isso, porque senão você acaba tornando, se o uso do remédio for indiscriminado, você acaba tornando a medicação inócua. Entendi. Porque os vírus se tornam resistentes. Entendi. Agora, falando em medicação, então, e o que o senhor acha desses antigripal que existem nas farmácias? Todos esses antigripais, eles são sintomáticos. Sim. Se você for ler lá o que ele tem medicamento para te dar bem-estar, tratando o sintoma. Sei. Então, o antigripal, ele tem um analgésico para tirar a dor no corpo. O analgésico normalmente é antitérmico, então abaixa a febre. Tem junto um descongestionante para tirar aquela sensação de congestão no rosto, diminuir a coriza. Então, aquilo tudo que está lá, como antigripal, na verdade, é remédio que está tratando sintoma. Entendi. Mas não tem ali um antivirótico específico. Entendi. Olha só não que tem. Interessante. Compreende? Então, pode olhar, e tem vários antigripais. Você vai escolhe pelo maior sintoma de um paciente ou de outro. Tem gente que está só com dor e uma febrinha. Pronto, analgésico antitérmico. Tem gente que está muito sintomático com coriza, o rosto todo congestionado, falando fanho, né? Aí se acrescenta um descongestionante. Sei. E tem essas formulações
que já vem tudo junto. Entendi. Então, para as pessoas leigas entenderem, lá, antigripal. Mas aquilo está tratando sintoma. Entendi. Quem vai resolver seu problema é você. Entendi. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.